Olá, muito bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista do semestre letivo suplementar da UFBA. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Então, vamos iniciar a nossa abordagem do conteúdo de hoje, já tratando de uma distinção que é essencial, né, na prática e no processo do trabalho, que é a distinção entre reclamação trabalhista, ou como denominar a peça reclamação trabalhista, e outras postulações que são viáveis também na Justiça do Trabalho. Então, o primeiro ponto a ser dado, essa distinção entre reclamação e outras postulações, vai se balizar primeiramente, né, no próprio texto da CLT, no artigo 652 da CLT. Observem que o artigo 652 da CLT, ele vai trazer, né, algumas modalidades de demanda, e a partir dessa distinção nós podemos traçar, né, um paralelo, né, entre a reclamação trabalhista e outras postulações viáveis, lembrando que esse rol, porém, não é um rol taxativo. Esse rol aqui vai apenas ser um indicador de como começaremos esse trabalho, né, de identificação e distinção da reclamação trabalhista em face de outras demandas também viáveis na Justiça do Trabalho. Então, de acordo com o artigo 652 da CLT, a reclamação trabalhista terá essa denominação, né, a partir do momento em que tivermos uma demanda entre empregado e empregador. Então, a demanda que o empregado, lendo-se, portanto, o trabalhador que postula ou reconhecimento, ou o reconhecimento do vínculo de emprego, ou verbas devidas a um direito pendente em relação ao vínculo de emprego já existente. Então, não é preciso que o empregado seja realmente empregado para que postule reclamação trabalhista. Basta que ele peça, basta que ele reclame direitos oriundos da relação de emprego. Se nós entendermos que apenas o empregado poderia postular a reclamação, seria preciso partir do pressuposto de que a relação de empregos fosse incontroversa. E, na verdade, mesmo as relações de emprego controvertidas, ou seja, mesmo naqueles casos em que não temos um vínculo de emprego reconhecido pelo empregador, né, extra-autos, né, na realidade, fora do processo, então, mesmo naqueles casos em que o trabalhador, né, não tem um vínculo de emprego reconhecido pelo seu patrão, no entanto, ele busca na justiça reconhecer esse vínculo de emprego, então também esses casos seriam denominados de reclamação trabalhista. Então, não é preciso ser necessariamente o empregado já reconhecido. Você, para se enquadrar, né, a demanda no nome iuris reclamação trabalhista, o indivíduo, o autor da demanda, ele ou é empregado ou se afirma ser empregado. O importante é levar alguma coisa, levar algum tipo de direito decorrente, oriundo aí da relação de emprego para a Justiça do Trabalho. Então, estando nessa situação, podemos denominar de reclamação trabalhista essa peça. A segunda situação de reclamação trabalhista viável na Justiça do Trabalho, né, seria a situação da relação de trabalho lato sensu. Admite-se também que se denomine reclamação trabalhista as postulações em que trabalhadores não empregados também busquem no judiciário trabalhista alguns direitos que entendam ser devidos. O caso mais evidente, o caso mais palpável dessa situação seria aí a situação do trabalhador avulso. O trabalhador avulso que não é empregado, porém tem todos os direitos que o empregado teria, né? É a situação, então, do trabalhador portuário, né? Da legislação de portos trata a respeito do trabalhador avulso, e a grande característica, a característica fundamental do trabalhador avulso é que ele, a sua escala de trabalho no porto,
ele acaba sendo inserido numa dinâmica não perante o empregador, né, mas sim perante um chamado órgão, órgão gestor de mão de obra. E esse órgão gestor de mão de obra é que vai fazer a escala e definir as tarefas desses trabalhadores aí na área portuária. Então, embora o órgão, né, tenha o gerenciamento da mão de obra, legalmente ele não é qualificado como empregador. E esse trabalhador não é legalmente qualificado como empregado, mas sim como trabalhador avulso. Agora, ele tem todos os direitos que ao empregado caberiam. Então, essa situação do trabalhador avulso que vai ao judiciário postular direitos que entendam devidos, essa situação, embora não se trate de relação de emprego, é relação de trabalho lato sensu, essa situação deve ser denominada, né, na petição como reclamação trabalhista. A situação também do trabalhador autônomo, né, por exemplo, um antigo contrato de representação, né, que o Código Civil atual denomina de agência e distribuição, também é uma situação em que o credor de algum direito acertado em contrato sobre esse trabalho aí de agência, distribuição, representação comercial autônoma, essa situação também pode ser levada ao judiciário trabalhista, né, com a denominação lá da petição como sendo reclamação trabalhista também. Então, em suma, podemos resumir essa abordagem colocando que reclamação trabalhista vai ser a demanda entre empregado e empregador, ou a demanda em que trabalhador lato sensu, não empregado, reclame também direitos perante, né, o seu devedor. Poderíamos resumir dessa forma aí a denominação da petição de reclamação trabalhista. Então, uma distinção já fica clara, só que nos resta agora só todas as outras. Como é que fica então a situação das outras demandas levadas à Justiça do Trabalho? Nós já vimos que a reclamação trabalhista fica limitada a esse universo. Não é um universo pequeno, mas se existe uma preocupação de definir qual é o alcance da peça, qual é o alcance da petição, denominação chamada reclamação trabalhista, isso vai significar então que existem outras. Sim, existem outras. E a questão que fica pendente agora é o seguinte: quais outras? Ou melhor, como é que essas outras vão funcionar na Justiça do Trabalho? Bom, o ideal é que houvesse uma lei a respeito disso, para tratar de como vai se procedimentalizar essas outras demandas na Justiça do Trabalho, uma vez levadas ao Judiciário Trabalhista. O fato porém, é que nós tivemos aí um hiato que já perdura longos anos, e esse ato acabou sendo solucionado aí de uma maneira não legal. A situação é a seguinte: no finalzinho de 2004, mais precisamente no dia 31 de dezembro de 2004, a reforma do Judiciário foi aprovada. A emenda constitucional 45, que tratou da reforma do Judiciário, foi promulgada no Congresso Nacional. Desde então, o artigo 114 da Constituição, ele ganhou corpo, ele trouxe novas competências para a Justiça do Trabalho. Então, outras matérias que não eram viáveis no dia a dia da Justiça do Trabalho passaram a incorporar a competência trabalhista, ou melhor, a Justiça do Trabalho passou a incorporar essas matérias também na sua competência. Então, matérias relacionadas à representação e questões sindicais não eram da Justiça do Trabalho, passaram a ser. Situações relacionadas, né, às sanções impostas aí pela fiscalização trabalhista, né, a execução fiscal quando a União cobra o valor, ou o contrário, quando o empregador autuado pretende invalidar a sanção, a ação anulatória. Então, essas demandas eram de competência da Justiça Federal, passaram a ser de competência da Justiça do Trabalho com a emenda 45 de 2004. Então, o artigo 114 da Constituição ganhou, né, outra discussão que foi encerrada, né, que ganhou corpo para ser encerrada com a emenda 45, foi a questão da indenização por danos decorrentes da relação de emprego. Situação, toda vez que eu vi um caso de dano moral, dano material ou danos extrapatrimoniais em geral, relacionados ao vínculo empregatício,
essa questão havia dúvida antes de 2004 se seria de competência da Justiça Estadual ou do Trabalho. Né? Já havia afirmações na época de que essa situação, esse caso seria julgado na Justiça do Trabalho. Agora, boa parte da jurisprudência da STJ, né, ainda se posicionava aí no sentido de que a competência é da Justiça Comum Estadual, porque indenização por danos é uma situação distinta da relação de emprego. Né? Então, essa situação também foi solucionada com a emenda 45, esse tipo de demanda passou a ser expressamente de competência da Justiça do Trabalho, enfim. O fato é que o artigo 114 teve o seu rol bastante ampliado com a emenda 45 de 2004 e novas demandas passaram a vir para a competência da Justiça do Trabalho. E a questão que ficou é a seguinte, olha, afinal de contas, como essas demandas novas serão processadas na Justiça do Trabalho agora que elas vieram para a competência trabalhista? Pois bem, então, como eu já disse, o ideal seria que tivéssemos uma lei a respeito disso. Essa lei, no entanto, nunca veio. Essa lei nunca veio. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, né, já em janeiro de 2005, menos de um mês da reforma do Judiciário sendo promulgada, o Tribunal Superior do Trabalho, então, baixou uma instrução normativa, né? O Pleno do TST se reuniu e aí baixou uma instrução normativa para disciplinar como essas demandas seriam processadas na Justiça do Trabalho. Aí você imagina, pô, mas não é matéria de lei, né? Não compete só a União aí, pelo processo legislativo formal, disciplinar questões relacionadas ao processo? Pois é, deveria realmente ser matéria de lei. Mas o fato é que essa lei até hoje não veio, né? E muitos aí chegaram a reputar essa instrução normativa como inconstitucional, mas o fato é que a lei não veio até hoje e sem ela, sem essa instrução normativa, simplesmente não teríamos uma disciplina legal para conferir o mínimo de segurança jurídica para, né, advogados, partes e magistrados, procuradores, enfim, todos aqueles que necessitam da Justiça do Trabalho. Não teríamos segurança para tratar dessa questão no judiciário trabalhista. Então, por bem ou por mal, o fato é que a instrução normativa nos dá um norte, nos dá certa segurança de como prosseguir na atuação trabalhista com essas demandas novas que foram incorporadas à competência trabalhista a partir de janeiro de 2005. Então, esta instrução normativa, no seu artigo 1º, ela disciplina o seguinte, que as ações ajuizadas, né, na Justiça do Trabalho tramitarão pelo rito ordinário sumaríssimo, né, conforme prevê a CLT, observando-se, no entanto, que aquelas que se submetem, né, a rito especial, por definição legal expressa, ficam excluídas aí desse procedimento seletista. Isso quer dizer o quê? Transformando isso aqui em coisa mais palpável, mais prática. Isso quer dizer o seguinte, se nós tivermos aí demandas que tenham disciplina legal expressa sobre o seu procedimento, essas demandas observarão a disciplina legal expressa em detrimento da CLT. Pouco importando se a lei que disciplina a matéria, né, seja anterior ou posterior à CLT, o fato é que essa demanda nova, ela vai ser disciplinada pela legislação que lhe assegura uma tramitação diferenciada. Então, é o caso, né, dentre outras, né, da ação rescisória, que tem uma disciplina legal expressa. Onde é que está o trâmite da ação rescisória? No CPC. Então, o trâmite do CPC na ação rescisória ele vai ser transplantado para a Justiça do Trabalho. Então, a ação rescisória não vai seguir a CLT. A ação rescisória não vai ter audiência na vara, não tem situação de arquivamento ou de revelia pela ausência de audiência e tudo mais. Então, a ação rescisória não vai seguir o que a CLT prevê. Vai seguir o que o CPC prevê. E o CPC prevê, dentre outras, né, situações, que a ação rescisória vai ser iniciada no tribunal. Vai ser iniciada no tribunal, vai observar a tramitação que o próprio Código de Processo estabelece. Então, vamos deixar a CLT de lado quando se tratar de ação rescisória ajuizada na Justiça do Trabalho.
A mesma observação vale, né, para o mandado de segurança. O mandado de segurança também não vai ter audiência, também não vai ter arquivamento de revelia, todos aqueles critérios que nós já conhecemos aí da Justiça do Trabalho, né? E não vai ter essa situação, por quê? Porque o mandado de segurança também tem uma lei específica. E essa lei específica, né, do mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009, a lei específica do mandado de segurança prevê um rito especial para ele, né, para esse tipo de postulação. Então, o mandado de segurança impetrado na Justiça do Trabalho observará a lei do mandado de segurança, a Lei 2016. Não vai observar o rito da CLT. Né? Então, idem também para, né, habeas corpus, habeas data, enfim. Então, demandas que tratem, que tenham, né, disciplina legal expressa, estabelecida em lei, espaço, ou mesmo no CPC, mas que tem disciplina legal, que tem um rito especial expresso estabelecido em lei, vai observar, quando transplantada para a Justiça do Trabalho, vai observar o rito que essa lei estabelecer. Ponto. Resta-nos, porém, um grande rol de demandas que não estão nem numa situação nem noutra. Nós estamos a tratar aqui, embora não tenha aparecido ainda, nós estamos a tratar aqui de 3 situações, 3 cenários distintos. Estamos a tratar aqui do primeiro cenário, que é demanda entre empregado e empregador ou demanda que trate de relação de trabalho lato sensu. Então, o procedimento vai ser qual? Essa demanda vai ser chamada de reclamação trabalhista e o procedimento vai ser o da CLT. A segunda situação é uma outra demanda que não é reclamação trabalhista, tem disciplina legal expressa. E como vai tramitar essa demanda no Judiciário Trabalhista? Observando a disciplina legal expressa. Bom, mas temos um terceiro cenário que se revela agora, né, e na prática é muito mais rico do que aquilo que eu vou falar aqui agora. Temos um terceiro cenário que é o seguinte, uma situação que não é demanda entre empregado e empregador, portanto, não é uma reclamação trabalhista, e demanda que também não tem um rito especial previsto em lei. Né? E como então nós vamos tratar dessa demanda, dessa postulação, quando levada ao Judiciário Trabalhista? Essa situação vai ser solucionada por essa redação aqui. Vai ser solucionada por essa norma aqui estabelecida pelo TST. Observe novamente, né? Excetuando-se apenas as que por disciplina legal expressa. Excetuando-se apenas disciplina legal expressa. Isso quer dizer que as outras demandas que não são reclamação, mas que não tenham disciplina legal expressa quanto ao seu procedimento, também serão processadas como com o rito da reclamação trabalhista. Esse é o sentido desse artigo 1º da Instituição Normativa 27. Né? O TST já vislumbrava em 2005 a situação de demandas outras que iriam para a competência do seu trabalho, porém não tinham estabelecido aí como seria o rito no Judiciário Trabalhista. Então, essa situação ficou definida da forma que o TST colocou aqui. As demandas que não têm o rito expresso, mas que vieram para a competência da Justiça do Trabalho, serão processadas como se reclamações trabalhistas fossem. Notem, não é denominar a peça de reclamação trabalhista. Você vai colocar a denominação a que a peça se refere. Mas o rito a ser observado no Judiciário Trabalhista vai ser o rito da reclamação. Nesse caso, se encontram, dentre outras, as seguintes demandas. Né? Ação de cobrança. Então, o sindicato pretende cobrar aí contribuição sindical devida. É muito comum a situação de sindicato patronal querendo cobrar contribuições aí na Justiça do Trabalho dos empregadores. É muito comum. E essa situação, essa ação de cobrança, aí você pensa, poxa, qual é a lei que estabelece o rito da ação de cobrança? Não existe lei que estabeleça um rito para ação de cobrança. Então, a ação de cobrança era intuitivo você levar isso ao processo civil, porque o CPC estabelecia um rito comum, um procedimento comum dele, processo civil. Mas não se tinha imaginado que existiria também uma ação de cobrança, à época, né, na Justiça do Trabalho também. E temos. E essa ação de cobrança vai observar que rito do CPC? Não. Porque o CPC não estabelece um rito especial para a ação de cobrança, estabelece o procedimento comum do CPC. Então,
essa situação vai ser levada ao judiciário trabalhista, processada conforme reclamação trabalhista. Isso significa que a ação de cobrança vai ter audiência inaugural, vai ter arquivamento, vai ter revelia, a situação da audiência, a tramitação da audiência vai ser uma tramitação igual à da reclamação trabalhista, sentença, enfim, toda a tramitação da ação de cobrança, quando levada ao judiciário trabalhista, será idêntica à tramitação da reclamação trabalhista, embora não se denomine como reclamação. Mesma observação vale também, por exemplo, a ação de indenização por danos. É comum que hoje em dia um trabalhador entre com algum tipo de ação indenizatória contra o empregador por danos morais ou patrimoniais, morais e ou patrimoniais, oriundos aí decorrentes da relação de emprego. Muito comum que aconteça isso, né? Hoje em dia, e esse tipo de indenização ela pode ser acumulada com créditos trabalhistas ou não. Então, se o trabalhador entra com ação na Justiça do Trabalho, cobrando créditos trabalhistas diversos e indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho, enfermidade ocupacional, essa demanda será denominada reclamação trabalhista. Por quê? Porque está reclamando verbas oriundas da relação de emprego. Agora, se o trabalhador apenas postula a indenização, sem cobrar créditos trabalhistas pendentes, a denominação da peça vai ser ação, né, de indenização por danos aí patrimoniais ou extrapatrimoniais. E essa ação de indenização por danos, não tendo crédito trabalhista propriamente dito, qual vai ser o procedimento dessa demanda? O procedimento da reclamação trabalhista. Idêntico procedimento. Tá? Idem também para as ações de representação sindical. Então, um sindicato que está brigando com outro aí pela categoria, pela base territorial. Questões relacionadas aí a questões internas do sindicato, como, por exemplo, eleições, impugnação de assembleia, estatuto. Tudo isso, que não era da competência da Justiça do Trabalho antes de 2005 e passou a ser com a emenda 45 de 2004, todas essas matérias, essas postulações relacionadas ao sindicato, também hoje de competência da Justiça do Trabalho. E observará o rito da reclamação trabalhista. Não existe uma lei disciplinando como tramitam as ações entre trabalhador e sindicato, empregador e sindicato, ou ações de representação sindical. Não tem. Não há essa lei até hoje. E a tramitação, então, por incrível que pareça, a CLT não diz nenhuma linha a respeito disso. Então, e aí? Como vamos resolver essa pendência? Resolver aplicando esse entendimento do TST. O entendimento segundo o qual, se uma demanda que não é reclamação, porém não tem definição legal expressa quanto ao rito da reclamação trabalhista, esse é o ponto. Idem também para a ação civil pública. Né? Idem também para a ação civil pública. E você há de pensar, poxa, mas a ação civil pública tem lei própria, tem lei específica. Sim, existe uma lei específica da ação civil pública, a Lei 7.347 de 1985. Mas essa lei não traz um procedimento especial para a ação civil pública. Então, a ação civil pública, embora tenha uma definição legal expressa, uma previsão legal expressa, uma lei para si, não tem um procedimento especial para a ação civil pública. Isso significa que ela vai se sujeitar ao procedimento comum. E sujeitando-se ao procedimento comum na Justiça do Trabalho, qual vai ser o procedimento? O da reclamação trabalhista, que é o procedimento comum do processo trabalhista. Então, isso significa o seguinte: se o procurador do trabalho ou o sindicato, né, ingressar com a ação civil pública na Justiça do Trabalho e não for para audiência, arquivamento. Se a parte contrária não for para audiência, revelia. A tramitação das provas no curso da audiência, idêntica à reclamação trabalhista. Então, as ações civis públicas tramitarão aí pelo rito comum do processo do trabalho, que é o rito da reclamação trabalhista. Então, podemos fechar essa primeira abordagem, esse primeiro ponto, sobre reclamação trabalhista versus outras postulações, da seguinte forma:
né, podemos fechar o ponto como se vê aqui. Então nós temos aí reclamação trabalhista, né, que é a demanda de empregado e empregador ou relações de trabalho lato sensu. Vamos denominar de reclamação trabalhista e o procedimento da reclamação trabalhista. As demandas que sejam de competência da Justiça do Trabalho e que tenham previsão legal expressa. Vamos adotar a lei do procedimento especial do rito expressamente definida em lei. E a terceira situação, que é a situação nebulosa, mas foi solucionada aí por aquela instrução normativa do TST. A situação terceira é a seguinte: as demandas que tenham denominação própria distinta de reclamação trabalhista, mas que não tenham previsão legal expressa quanto ao rito. Essa terceira situação seguirá o rito da reclamação trabalhista também. Então, observem aí que a reclamação trabalhista, né, ela não é a única modalidade de postulação viável na Justiça do Trabalho, mas ela continua sendo a principal. Né? Em termos de movimentação judiciária, a reclamação trabalhista ainda movimenta mais de 90%, né, da máquina trabalhista e mais de 90% das demandas ajuizadas na Justiça do Trabalho. Agora, outras demandas são volumosas, cada vez mais volumosas, e era necessário que tivéssemos aí uma disciplina, uma normatização minimamente estável para dar um norte de segurança jurídica para os operadores aí no Judiciário Trabalhista. E essa lei, que idealmente deveria existir, não veio até hoje, dificilmente virá. Então vamos aí prosseguir com essa instrução normativa do TST, né, até segunda ordem, até deliberação distinta, né, quanto a esse ponto. Mas o fato é que hoje seguimos a CLT, seguimos a instrução normativa do TST e é ela que vai balizar, né, como o operador no processo trabalhista, como aquele que milita na Justiça do Trabalho, vai levar a sua postulação que não seja reclamação para o Judiciário Trabalhista. O nosso segundo ponto, nosso ponto 2 aqui da aula de elaboração da petição inicial trabalhista, vai tratar dos aspectos dos aspectos legais quanto à produção, quanto à confecção da peça, quanto à confecção da petição inicial da petição inicial trabalhista, quanto à petição inicial que vamos levar ao Judiciário do Trabalho. E, bom, os requisitos da petição inicial no processo civil estão previstos lá no artigo 319 do CPC. Mas no processo do trabalho, nós vamos utilizar também o CPC ou temos um artigo específico na CLT sobre isso? Temos um artigo específico. E o artigo específico, né, na CLT vai depender de que requisito você queira entender. Quais requisitos se pretende, né, colocar, né, na produção dessa peça. Nós vamos ter aqui os requisitos extrínsecos da petição escrita, ou seja, os requisitos que fazem parte da postulação, mas não estão no conteúdo da peça, portanto vamos chamá-los aqui de extrínsecos. E temos os requisitos intrínsecos, aqueles que fazem parte da própria peça, né? Do conteúdo da peça. Então, em termos aí de requisitos extrínsecos, nós temos o seguinte, de acordo com a CLT, artigo 787. A reclamação escrita, ela deverá ser formulada, né? Ela deverá ser formulada em 2 vias e acompanhada dos documentos. 2 vias e acompanhada dos documentos. Como é que vamos definir essa questão aí das vias e da documentação que acompanha a peça? Bom, a questão da documentação não parece criar muitos problemas, né? É exatamente porque o CPC tem regra idêntica a respeito disso. Isso significa o seguinte, que a não ser que você conte com um juiz, né, uma juíza, um magistrado muito bonzinho mesmo, que vai permitir juntar documentos aí aleatoriamente no processo até antes da sentença, a não ser que você conte com essa situação, e eu não contaria, a não ser que você conte com essa situação, o fato é que a lei estabelece que a prova documental deve vir acompanhando a petição inicial. Se você é autor da demanda e pretende produzir prova documental,
A prova documental deve acompanhar a petição inicial. Não é recomendável, exatamente porque a lei obriga a essa juntada, não é recomendável que se protocole a petição inicial, e somente depois vai se juntando documentos no processo enquanto a instrução está caminhando. Não é recomendável essa postura. Não é recomendável porque o juiz pode, com razão, indeferir a juntada de documentos a posteriori. Não é possível, né? Então, não é recomendável que se dê esse trabalho de juntar documentos somente depois. É recomendável que a prova documental já venha com a petição inicial, né? Até por mandamento legal. Então, os requisitos extrínsecos da peça, o primeiro é a prova documental. A prova documental deve acompanhar a peça. Isso vale tanto no CPC, quanto também vale no processo do trabalho, de acordo com o artigo 787 da CLT. E mais ainda, o mesmo artigo 787 da CLT também estabelece que a peça deve ser protocolada em 2 vias. Vamos entender aqui. Antes da implantação do processo judicial eletrônico, antes da implantação do PJE, o protocolo da peça era físico, era em papel. Né? Dessa forma, o artigo da CLT sobre requisitos extrínsecos da petição inicial, nessa parte da quantidade de vias, não é que ele foi revogado, né? Não é que ele foi revogado tácito expressamente, ele simplesmente perdeu a eficácia com o advento do PJE. E ele perdeu a eficácia por quê? Ele perdeu a eficácia porque no PJE não é necessário juntar vias, você faz o protocolo da petição inicial, né, no meio do sistema eletrônico, e esse upload da peça lá no sistema eletrônico, ela fica visível, né, para qualquer parte interessada. Então, não é mais uma situação que seja eficaz hoje em dia essa disciplina da quantidade de vias. Esse artigo, naturalmente, ele foi pensado para a realidade, né, de 1940 e poucos, na realidade lá do início da CLT, e a realidade da época era a seguinte: 2 vias, por quê? 2 vias sendo uma para o processo, uma ficava nos autos físicos, acompanhada dos documentos, e outra via, aí sem documento, né? A outra via, ou com documento, tanto faz, a outra via era encaminhada para o réu, acompanharia a citação destinada ao réu. Então, na dinâmica original da CLT, 2 vias, uma para o processo, outra para a parte adversa. Enfim. E a via com o protocolo do autor, onde é que ficava? Pois é, não ficava. A CLT não previu essa questão de o autor levar uma terceira via para ter para si, para controle próprio do protocolo da peça. Claro, o costume veio depois, né? E acabou se tornando aí universal. Esse costume, até antes da entrada, né, da entrada em vigor aí do PJE, esse costume era muito corriqueiro. Todos os advogados, mesmo os reclamantes que levassem a peça por escrito, mas todo mundo levava, quando a petição inicial era escrita, né, todo mundo levava uma terceira via para si, com um protocolo lá para guardar, né, com o controle próprio. Então, a CLT não previa expressamente, mas não vedava. Então, todo mundo levava a sua terceira via. Mas no início, né, do funcionamento da Justiça do Trabalho, o que se tinha, na verdade, era o seguinte: o controle que a parte teria seria um cartãozinho, né? Seria um cartãozinho. Esse cartãozinho teria lá o número do processo, local e data e horário da realização da audiência, o órgão a que se destinou, enfim, servia como a cópia, a garantia da parte de que seu protocolo foi observado. Mas um cartãozinho, não tinha nenhum descritivo lá, né, sobre o conteúdo da petição inicial, não tinha a descrição da petição inicial no cartãozinho com os dados básicos do processo. E aí é claro que esse cartãozinho, embora lhe permitisse ter segurança quanto à tramitação do processo, não lhe permitia ter um controle efetivo sobre o que foi levado, né, o que consta ali, né, os escritórios têm lá as pastas dos clientes, né, então não tinha um controle sobre o que foi pleiteado, sobre as questões aí de pedido, não tinha esse controle, né, com esse cartãozinho só. Então, esse cartãozinho foi pouco a pouco sendo substituído por mais uma via da petição inicial,
E o fato de termos aí, né, um fenômeno um pouco mais, não tão recente assim hoje, mas mais recente do que a entrada em vigor da CLT, temos aí o fenômeno da terceirização, depois tivemos aí o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, esses fenômenos aí trouxeram também um outro problema, que era um problema do litisconsórcio passivo, que a CLT não previa litisconsórcio passivo. Porque não se imaginava que o empregado pudesse ser, na mesma relação de emprego, empregado de duas pessoas, físicas ou jurídicas. Não se previa isso. Né? Mas aí, com a terceirização, foi inevitável que houvesse aí o litisconsórcio passivo no processo do trabalho. E aí, então, o entendimento que se criou, que o costume estabeleceu até a entrada em vigor do PJE, do processo judicial eletrônico, era o seguinte: a petição inicial deveria ser calculada, a quantidade de cópias deveria ser calculada da seguinte maneira: uma via para a parte, guardar para si como controle próprio, advogado ou parte, né, teria o protocolo na peça escrita, a outra via para o processo, acompanhada dos documentos, e uma via para cada réu. Então, se fosse um caso comum de litisconsórcio, terceirização do um tomador e o prestador de serviço, nós teríamos então 4 vias. Uma para a parte, que protocolou, né, o acionante, uma para o processo e 2 para cada um dos réus. Então, essa era a ideia, né, essa era a sistemática que funcionava, que o costume tinha estabelecido até a entrada em vigor do PJE. Então, a sistemática que o costume estabeleceu em relação ao processo físico funcionava dessa maneira, e apesar de a CLT prever 2 vias, o fato é que se terminamos a carreira, digamos assim, da petição inicial em papel, escrita, protocolada lá na Justiça do Trabalho presencialmente, terminamos a carreira dela dessa forma: uma via para o processo, uma via para a parte e uma para cada réu. Então, o próprio costume acabou, né, superando esse entendimento, essa disciplina que a lei estabelecia. E hoje em dia, essa disciplina é completamente inócua, porque não faz mais sentido você ter a quantidade de vias se o protocolo é eletrônico. Se a peça é um arquivo digital e qualquer um pode ter acesso, desde que tenha acesso aos autos. Então, quanto aos requisitos extrínsecos, continua de pé a exigência de juntada da prova documental com a petição inicial. Agora, a quantidade de vias não perdura por conta do processo judicial eletrônico. E temos também aqui os requisitos intrínsecos da petição inicial escrita, né? Um artigo 840, parágrafo 1º, que é fundamental para a confecção de uma boa petição inicial. Fundamental. Então, tão fundamental quanto o artigo 319 do CPC. Então, o processo do trabalho conta aqui com o artigo 840, parágrafo 1º, e esse artigo 840, parágrafo 1º, ele se aplica aí para a petição inicial escrita, se aplica aí para a reclamação trabalhista, mas vamos também chamar a atenção para o fato de que aquelas outras demandas que vimos há pouco, que não são reclamação trabalhista, mas que não contam com disciplina legal expressa, elas também vão observar esse dispositivo, o artigo 840, parágrafo 1º. Então, ela vai ter que conter aí, né, a designação do juiz, a qualificação das partes, o resumo dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, né? Enfim, então, o artigo 840, parágrafo 1º, vai ser a nossa baliza quanto à confecção da petição inicial trabalhista. Vamos ver cada um desses requisitos aqui, né, de maneira pormenorizada, e sendo que o principal deles aqui é o pedido, né, só a análise do pedido aqui vai nos consumir, né, algumas horas de aula para a gente ter uma compreensão minimamente razoável do pedido, mas os outros requisitos podemos ver, né, com relativa facilidade e, claro, muito mais rapidez, né, do que o pedido, que o pedido realmente é o mais importante, que demanda um maior cuidado na hora da elaboração. Esse artigo 840, parágrafo 1º, portanto, vai conter aí todos os requisitos importantes, né, para a elaboração da petição inicial trabalhista. E esse artigo é que vai servir de parâmetro para a elaboração de uma peça de qualidade. É importante assinalar, contudo, que existem requisitos que não constam no artigo 840, parágrafo 1º, e, portanto, não são obrigatórios da petição inicial trabalhista, mas são requisitos cuja aplicabilidade no processo de trabalho é discutível. É discutível e vale a pena, então,
traçar aqui rapidamente um panorama sobre esses requisitos, né, que muitos afirmam aí serem necessários na peça. E vamos ver como é que funciona cada um deles aqui, né? E eu pude separar aqui os 3 mais recorrentes, aqueles 3 que geralmente se levam na peça trabalhista. E vamos ver então como é que funcionam esses 3 requisitos na peça, como é que esses requisitos eles comporão, qual é o papel deles na confecção de uma peça de qualidade. O primeiro requisito, né, sobre a confecção da peça trabalhista, o primeiro requisito intrínseco que temos a tratar aqui diz respeito à questão do fundamento jurídico do pedido. O fundamento jurídico do pedido, ele tem previsão legal no artigo 319, inciso 3 do CPC. Então, uma peça no processo civil necessita ter a fundamentação jurídica do pedido. Pouco importa se é em tópico apartado, né, diluído lá nos fatos, mas é importante que se tenha os fundamentos jurídicos e essa disciplina do CPC acabou balizando a maneira como as peças são feitas, né? Hoje, as peças do processo civil, elas têm lá o tópico dos fatos e também tem o tópico dos fundamentos jurídicos. E se faz esse tópico aí para chamar a atenção, né, do advogado, que chama a atenção do magistrado, do juízo, para o fato de que aquela peça está cumprindo o requisito da fundamentação jurídica. Pois bem, e no processo de trabalho? No processo de trabalho, como nós vimos no artigo 840, parágrafo 1º, o processo de trabalho não necessita de um tópico na petição inicial para tratar da fundamentação jurídica. Você pode simplesmente levar a narrativa fática e fazer o pedido. Não é necessário ter a fundamentação jurídica. A falta de fundamentação jurídica não implica defeito, vício da confecção da peça. Agora, é claro, uma peça com fundamentação jurídica, especialmente nos casos em que determinado direito é controvertido nos tribunais, né, a fundamentação jurídica dá um upgrade na peça. A fundamentação jurídica melhora a qualidade da peça, aumenta as chances de acolhimento da sua postulação pelo juízo, né? Porque a fundamentação jurídica ela vai levar ali o principal trabalho do advogado, que é o trabalho de argumentação. Então, não é um requisito da petição inicial trabalhista a fundamentação jurídica. Uma petição inicial trabalhista ela não é viciada, ela não precisa ser emendada, ela não vai padecer de inépcia se não tiver fundamentação jurídica. E quando eu digo isso da petição inicial trabalhista, mais uma vez reitero, eu me refiro não só à reclamação trabalhista, mas também às outras postulações que seguem o procedimento da reclamação, como é o caso aí da ação de cobrança, da ação envolvendo representação sindical, ações anulatórias em geral, ação civil pública, enfim. Então, outras demandas, ação indenizatória, outras demandas que sigam o procedimento da reclamação, também vou observar aqui o artigo 840, né, e também estão dispensadas de ter a fundamentação jurídica. Então, a fundamentação jurídica é um requisito ausente na CLT. É um requisito não necessário para a elaboração de uma peça trabalhista, de uma petição inicial, que veicule lá os direitos que o seu reclamante, o seu autor, né, afirma ter. Não é necessário haver, portanto, fundamentação jurídica. Agora, é relevante, é importante, é recomendável que se tenha fundamentação, especialmente quando a questão é controvertida. Mas nenhum defeito é visível na peça pela falta da fundamentação. Diferente do que acontece com o CPC, mas no processo de trabalho não é necessária a fundamentação jurídica, não é necessária a abertura de um tópico para isso. Um outro requisito que está ausente na CLT, que consta lá no CPC, né, mas que que se verifica na prática, né, que os advogados não deixam passar, é o requisito aí da produção de prova, né? Indicação das provas com que o autor pretende demonstrar aí a verdade dos fatos. O que acontece?
O que o costume acabou estipulando, a forma como o costume, né, estabeleceu essa questão da produção de prova foi o seguinte: o advogado, na petição inicial do processo civil, vai finalizando a sua peça com a seguinte formulação, né? Protesta pela produção de prova, todos os meios de prova em direito admitidos, enfim, especialmente tal, dizendo quais são as provas lá. Na verdade, não dizendo quais são as provas, né? Dizendo quais as modalidades de prova que serão aqui pretende se utilizar. Geralmente se utiliza todas. A ideia é colocar na petição inicial isso aí, e isso é só para cumprir a formalidade do CPC. Depois a gente vai ver qual é o problema dessa formulação. Essa formulação tem vários problemas, né? E vamos ver mais adiante quais são os problemas que ela traz, feita dessa maneira. Mas o fato, trazendo agora para a realidade do processo de trabalho, é o seguinte: notem que essa formulação da produção de provas não constava lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E se não constar, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer exatamente o que eu disse sobre a fundamentação jurídica, que não é necessário que haja essa formulação na peça trabalhista. Essa ausência dessa indicação de produção de prova, ela não causa qualquer problema na qualidade, não, eu digo, na viabilidade da peça no processo. Ela não causa inépcia, não precisa ser emendada, nada disso. Agora tem um detalhe interessante. É que a CLT dispensa a indicação de prova no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, exatamente por quê? Porque a produção de prova já vem prevista na CLT. O texto da consolidação já traz como funciona a produção de prova no processo trabalhista. E vai designar essa produção de prova da seguinte maneira. Primeiro, a produção da prova documental, como nós já vimos, já vem com a petição inicial. Então, você não precisa requerer a produção de prova documental, se a petição inicial já traz essa prova. A prova documental é ônus do réu. Se o réu quiser produzir sua prova documental, que faça a produção juntando com a defesa. E é claro que o autor vai torcer para que o réu não tenha documento algum. Não, se tiver documento, que o documento acabe representando aí, né, um lastro para a confissão do réu, que acabe representando aí um ganho de causa para o seu cliente. É natural. Agora, não é necessário requerer a produção da prova documental, porque a prova documental já deve ser produzida com a petição inicial. Então a CLT já reserva prova documental produzida com a petição inicial. E as outras provas? As outras provas serão produzidas em audiência. De acordo com o artigo 845 da CLT, na ocasião da audiência, as demais provas serão apresentadas. Então, a prova documental do autor, petição inicial. Todas as demais provas, incluindo a prova documental apresentada pelo réu na audiência. No caso da audiência, a gente vai ver na aula de defesa que essa dinâmica da prova documental pelo réu em audiência, ela sofreu um pouco de alteração por conta do incremento aí do processo judicial eletrônico. Mas o fato é, a CLT já reserva os momentos para a produção de prova e já defere legalmente a amplitude na produção de prova. Não é necessário indicar, também não é necessário requerer expressamente a produção de prova, porque o momento, a viabilidade jurídica para a produção dessa prova já é pré-determinada em lei. Então, a rigor, não seria necessário fazer o requerimento de produção de prova, exatamente porque a CLT já abre essa possibilidade, né, no próprio texto legal, para que, né, as partes tenham aí sua amplitude probatória assegurada. A questão, no entanto, é que existem duas situações que nos levam a recomendar, né, se não totalmente, ao menos de maneira parcial, que nos leva a recomendar, né, uma atenção a esse tópico do requerimento de produção de prova, que nos leva a recomendar que esse tópico venha constar na peça, embora nós estamos aqui partindo do pressuposto, nós estejamos partindo do pressuposto de que isso não é necessário, já que a CLT não exige isso na petição inicial. Então, quais seriam essas duas situações aí que é preciso, em relação às quais é preciso chamar a atenção? A primeira situação diz respeito à situação do estudante, né? O estudante que estiver sob avaliação, estiver fazendo uma petição inicial como uma avaliação, uma prova, deve observar
que ao menos o exame de ordem, à exceção do último, né? Mas o exame de ordem historicamente vinha exigindo como tópico obrigatório da petição a ser formulada na segunda fase da OAB, no exame de ordem, vinha exigindo a indicação do requerimento de produção de prova. Então, o requerimento de produção de prova, na prova da OAB, à exceção da última, as anteriores todas, né? Então fica dependendo aí também da banca, né? Mas a OAB historicamente vinha exigindo a indicação de produção de prova como um dos tópicos da petição inicial. Vale alguns décimos aí, mas esses décimos podem ser a diferença, né? Tirar a carteira e aguardar o próximo exame ainda para poder, né, se habilitar como um profissional de advocacia. Então, a primeira indicação que se faz é essa. O exame de ordem pontua, ou ao menos pontuava, né? Enfim, mas se colocar, acredito que não tire ponto, se colocar a mais, mesmo que haja uma banca com compreensão distinta, o exame de ordem pontua a indicação do requerimento de produção de prova na petição inicial trabalhista, caso venha a ser cobrada petição inicial na segunda fase da OAB. Então, esse é um tópico relevante a destacar. Uma outra situação que merece destaque é a situação da prova pericial. Alguns magistrados, né, por conta da situação de que a prova pericial é uma prova técnica que demanda um pouco mais de atraso na marcha processual, alguns magistrados vêm exigindo que a prova pericial a ser produzida a requerimento de qualquer das partes, né, no caso aqui a gente está falando de petição inicial e, portanto, a requerimento do reclamante, que a prova pericial seja expressamente requerida, se não na petição inicial, pelo menos no curso da audiência, né, antes de encerrar a instrução formalmente. Então, a prova pericial também é uma indicação que se recomenda, embora, mais uma vez, reitero, legalmente não seria necessária a indicação na petição inicial da necessidade de deferir produção de prova, né? A CLT não exige isso e também assegura legalmente já a produção de prova no próprio texto legal. Agora, não podemos nos descurar que se trata aqui de um curso de prática e nós temos esses vieses aí para poder chamar a atenção. Então, a primeira observação para o estudante que estiver se submetendo ao exame de ordem, é recomendável que se coloque, né? Dependendo da composição da banca, pode ser que não se exija, e se não se exigir, a indicação não tira ponto, tá? Agora, aí pode acontecer também que a banca entenda que deva ter, e aí se não colocar, tira ponto. Então, é prudente, é recomendável que se indique, embora, mais uma vez ressaltando, legalmente não seja necessário. E também a situação da prova pericial. Então, se houver a necessidade de produção de prova pericial, é recomendável que ao menos esta conste, né, requerida na petição inicial, né, sob pena de se evitar aí uma possível situação de preclusão, e ainda que se alegue isso, alegue que essa conduta do juízo ela viola algum texto, né, viola alguma parte da CLT, viola o contraditório para a defesa, o fato é que viola também o devido processo legal, já que legalmente não se exige, né? Mas é para evitar justamente questão de atraso na marcha processual, daqui que se recorra dessa decisão, que o tribunal defira ou não, que se retorne a juízo, que se retome o andamento processual, pode ser queimado aí um tempo precioso no processo. Então, esse transtorno processual inteiro pode ser prevenido com apenas uma frase, né? Requerimento de produção da prova, né? Especificamente nesse caso a prova pericial. Então, as recomendações que se dão em relação à questão da produção de prova é essa. Na ótica da CLT, não é um requerimento necessário na peça, ao contrário do que acontece no processo civil. Agora, na prática, em relação à prova pericial, e numa avaliação, especialmente no exame de ordem, é recomendável que se requeira a produção de prova. No caso da prática processual, pelo menos a pericial. No caso da OAB, é recomendável que você coloque aquela formulação genérica, né, da produção de prova, do requerimento de produção de prova, todos os meios de prova em direito admitidos e também as moralmente legítimas, né, como a gente vai ver mais adiante, ainda no ponto da unidade 3 de petição inicial que estamos vendo. O terceiro requisito que não consta na CLT, e se vê com bastante frequência nas petições iniciais,
é a exigência, não, é o requerimento de citação do réu. Né? Requerimento de citação do réu. É muito corriqueiro, né? Especialmente para quem já estagia, para quem começou na carreira agora, quem já tem algum tempo também de advocacia trabalhista aí de alguns anos, né? É muito comum que essas petições formuladas por esses indivíduos ainda constem lá, no encerramento da peça, né, o requerimento para que o réu seja citado. Né? Inclusive com a frase que a gente vai ver mais adiante, uma frase completamente equivocada, né, sobre a ótica, sobre a questão técnica, uma frase completamente equivocada, requerendo a citação do réu para querendo contestar a ação. É uma frase completamente sem sentido, uma frase que não se ampara na técnica, né, jurídica adequada. Vamos ver isso adiante, né, ainda na unidade 3. Agora, o fato é que, independentemente de a frase estar correta ou não, e não está, né, mas ainda que estivesse, essa frase ela já não tem razão de ser. Né? Não tem razão de ser hoje no processo civil, porque o artigo 319 do CPC, ao contrário do CPC anterior, ele não exige o requerimento para a citação da parte adversa. Se você observar bem, no rol, né, de incisos do artigo 319 do CPC já não consta, ao contrário do código anterior, não consta o requerimento para a citação do réu. Né? E isso decorre de uma situação até lógica. É óbvio que se você, autor, provoca o judiciário, é óbvio que você quer que o réu, né, compareça ao processo para definir, afinal de contas, né, quem tem, se aquele direito realmente pertence a quem alega. Né? Claro que você, como autor, preferia que o réu não se manifestasse. Né? Preferia uma revelia que ficaria muito mais fácil vencer a causa dessa forma. Mas o fato é que o réu tem que aparecer no processo. Não é imaginável que o autor venha a provocar a atuação jurisdicional apenas pelo prazer, nesse caso eu diria até sádico, aí, de apenas ter uma resposta da justiça e fim. Não, ele quer provocar o judiciário exatamente para ter o direito que ele entende como seu. E sabendo que, de acordo com as regras do jogo, para que se decida, é preciso que o réu apareça no processo, intervenha no processo, não tem jeito. Ele, então, a questão de lógica, se propor a petição inicial, né, se propor a demanda, e é natural que o réu venha um processo. Então, é como se fosse requerer, se fosse requerer o óbvio. Né? Não faz sentido. É como se o CPC tivesse transformado aí o requerimento de citação no réu é um requerimento implícito, tal como condenação em custas, né? Tal como juros de mora e tudo mais. Então, requerimento de citação do réu, hoje, no texto legal do Código de Processo Civil, já não é mais exigível, ao contrário do que o CPC anterior dispunha. E a CLT? Bom, a CLT, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a CLT jamais exigiu a citação do réu como requisito da petição inicial. Em nenhum momento a petição inicial trabalhista necessitou da indicação dessa necessidade de citação do réu. Jamais aconteceu isso. Então, o processo do trabalho, desde que instituído, jamais exigiu isso. Consequentemente, uma petição inicial trabalhista, né, desde os primórdios, jamais estaria tecnicamente adequada se tivesse o requerimento de citação do réu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, independentemente de o CPC estar em vigor, né, seja o CPC de 39, de 73 ou o atual, o fato é que, independentemente de qual texto legal do CPC estivesse em vigor, o fato é que a CLT jamais exigiu isso. E se a CLT jamais exigiu isso, quer dizer que toda e qualquer petição inicial trabalhista, pelo menos aquelas que seguem o procedimento da reclamação, que tenham a formulação da citação do réu, traz requerimento que não tem amparo legal. Traz requerimento que não faz, mas nunca fez sentido no processo do trabalho. Né? E por que o processo do trabalho sempre dispensou? Porque na ótica do processo do trabalho, na sistemática do processo do trabalho, a citação do réu é ato da secretaria.
A citação do réu é ato uma espécie de ato ordinatório que se pratica independentemente de decisão judicial. Vamos colocar as coisas aqui de maneira mais clara. Até o CPC anterior, qual era a dinâmica processual que se imaginava na legislação? Que estava consignada na legislação. A parte propõe a demanda, né, faz o protocolo da petição inicial e aí requer a citação do réu. Requer a citação do réu e esse requerimento, portanto, tinha que ser despachado pelo juízo. Então, esse despacho, ou melhor, esse encaminhamento da petição inicial, agora da demanda, às mãos do judiciário, às mãos do juízo, antes dos demais atos processuais, qual era a finalidade dele? A finalidade dele era que, nesse momento, o juízo fizesse o controle de aptidão da petição inicial. Então, a petição inicial era feita, havia lá o requerimento para a citação do réu, e então esse requerimento era levado ao juiz. O magistrado, analisando a petição inicial como um todo, não só esse requerimento, ele também poderia fazer o controle de aptidão, ele poderia dizer que a petição estava inepta. Ele poderia afirmar que a petição necessitaria de emenda, precisaria de alguma diligência complementar, pagamento de custas, por exemplo, antes de se despachar a citação do réu. Então, esse requerimento era encaminhado ao juízo antes dos demais atos processuais para que se fizesse esse controle de aptidão da peça, né? Verificar se eventual inépcia, eventual necessidade de emenda, complementação de custas, enfim, antes de se deferir a citação do réu. Então, a dinâmica no CPC anterior era assim. No CPC atual, essa dinâmica, né, já não faz mais sentido porque o requerimento não é mais necessário. Na CLT, essa dinâmica nunca fez sentido. E nunca fez sentido por quê? Porque o juízo não fazia esse controle de aptidão na peça, pelo menos não antecipadamente. Então, a petição inicial chegava ao juízo, ao conhecimento do juiz, em regra, só na audiência. Né? Só na audiência. Então, não faz sentido, no processo de trabalho nunca fez sentido esse controle de aptidão da peça, da petição inicial. Então, o juízo trabalhista nunca precisou despachar a citação do réu, independentemente de requerimento ou não, porque a citação já era feita pela secretaria. A secretaria, então, havia o protocolo da petição inicial, a secretaria já providenciava a citação do réu, né, em regra, via postal, naquele endereço informado na petição inicial. Se o réu tivesse que alegar algum problema na petição inicial, como, por exemplo, a inépcia, ele que alegasse na contestação. O juízo não fazia esse controle de maneira antecipada. Né? Mas e se acontecer a situação de complementação de custas? Nem isso vai acontecer, porque no processo de trabalho as custas não são pagas de maneira antecipada. Vamos ver mais adiante no curso ainda de prática trabalhista como é que funciona a dinâmica do pagamento de custas. E no processo de trabalho a gente vai ver que o processo de trabalho ele é grátis, né? Gratuito, 0800, né? Free, na faixa, sem custo adicional, até a sentença. O processo de trabalho não tem custo, não tem cobrança de custas, pelo menos até a sentença. Depois da sentença é outra história. Então, não faz sentido sequer imaginar que a parte pudesse aí dar entrada na petição inicial e não recolher aí R$0 de custos. Não faz sentido obstar o andamento processual por conta disso, já que no processo de trabalho não se pagam custas de maneira antecipada, ao contrário do que acontece no processo civil. Então, no processo de trabalho, nunca fez sentido requerer a citação do réu na petição inicial. No processo civil já fez sentido até o código anterior, né, expirar a vigência. Já o atual, não. Então, nem no CPC mais, mas no processo de trabalho nunca foi necessário, né, indicar na petição inicial a citação do réu, não, o requerimento de citação do réu. Então, o requerimento de citação do réu que está ausente na CLT, nesse caso é um silêncio eloquente, né? A CLT não prevê o requerimento de citação do réu, exatamente porque não precisa requerer a citação do réu. Né? Se você colocar, vai ser apenas uma petição inicial, vai ser apenas um requerimento que, em relação ao qual o juiz vai torcer o nariz. Agora, tecnicamente, não está correto. Tecnicamente, essa peça perde em qualidade, porque está em desconformidade, não só com o texto da CLT, que nesse caso traz um silêncio eloquente,
mas também com a dinâmica do processo de trabalho. Revela que o autor dessa petição desconhece a dinâmica do processo do trabalho porque não faz sentido requerer a citação do réu, já que esse ato é um ato automático feito pela secretaria, independentemente de despacho do juízo. Então, requerimento de citação do réu é uma exigência ausente na CLT e que também é ausente no CPC. Então, hoje, não faz sentido algum mais, nem no processo civil, nem no processo de trabalho. Cabendo destacar que no processo de trabalho, essa exigência jamais fez sentido, justamente porque a dinâmica é incompatível, a dinâmica processual trabalhista, com esse requerimento aí de citação do réu. Então, os três requerimentos aí, né, as três formulações que temos que chamar a atenção pela ausência na CLT, podem ser resumidos dessa forma. Fundamentos jurídicos do pedido. Não é obrigatório, mas é relevante que conste para melhorar a qualidade da peça, especialmente em direitos que são controvertidos, né? Controvertidos quanto à sua viabilidade, seu reconhecimento na justiça, enfim. O requerimento aí da produção de prova também seria aí, né, um requerimento que não consta na CLT, mas nesse caso aí a gente vê uma inutilidade parcial, pelo menos, né? A rigor, não é necessário constar na peça, mas recomenda-se que esse requerimento conste na peça, na prática, né, na praxe forense, ao menos quanto à prova pericial, e em avaliações, exame de ordem, né, outras provas de concurso que eventualmente se possa exigir a produção de prova como requerimento da petição inicial, embora a CLT não exija. E o outro requisito, né, outro requisito que está ausente da CLT é o requisito da citação do réu, e esse é bem tranquilo, não faz sentido nem no processo civil atualmente, nem no processo de trabalho. E no processo de trabalho jamais fez sentido, porque esse requerimento ele é incompatível com a dinâmica do processo do trabalho. Okay? Bom, em relação aos requisitos que constam, né, os requisitos presentes na CLT, então em relação aos requisitos que constam na CLT, o primeiro deles, né, é a designação do juízo, de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. A designação do juízo, portanto, é o primeiro requisito expresso aí no texto, né, da consolidação das leis do trabalho, designação do juízo. E a designação do juízo é interessante chamar a atenção para um ponto que é o seguinte: esse texto legal hoje, né, é diferente do texto legal original. Esse texto aqui foi o texto que veio após a Lei 13.467 de 2017, também conhecido como Reforma Trabalhista. E no texto da Reforma Trabalhista, no texto anterior da Reforma Trabalhista, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos aí a indicação do juiz, o indivíduo juiz, o indivíduo magistrado. Então tinha lá a indicação do juiz, designação do juiz. Tá? Pois bem, com a Reforma Trabalhista, né, se alinhou o termo utilizado nesse artigo ao que consta no Código de Processo Civil atual. No CPC também, o CPC anterior, também se exigia indicação do juiz no endereçamento da peça. Né? E no CPC atual, então, se alterou essa formulação para que conste a indicação do juízo. Então, juiz é o indivíduo magistrado que vai julgar. Juízo é o órgão jurisdicional. Então, o CPC optou por colocar a indicação do juízo no endereçamento da petição inicial. Então, no processo de trabalho, até antes da reforma trabalhista, a indicação era para o juiz. E agora passou também a ser juízo, assim como no Código de Processo Civil vigente. Então, qual é a diferença que isso gera na prática? Na prática, a diferença é o seguinte, né? Nós tínhamos aqui um endereçamento que era feito dessa primeira forma: excelentíssimo a senhor ou a juízo, né? Excelentíssimo senhor juiz ou juíza, né? De uma das varas do trabalho de tal lugar, né? Então, excelentíssimo senhor ou senhora juiz. E por que se havia essa indicação excelentíssimo senhor juiz ou senhora juíza? Por conta da necessidade, não, da exigência legal de indicação do juiz a quem se dirige a peça. Com a alteração dessa formulação aqui, né, com a alteração
dessa exigência do juiz para juízo. O endereçamento que deve ser feito, que deve ser feito hoje seria esse segundo aqui, né? Então, meritíssimo juízo de tal lugar, de uma das varas do trabalho de tal lugar. Então, hoje, juízo da vara, meritíssimo juízo da vara. Antigamente, excelentíssimo senhor juiz da vara, de uma das varas, né? Então, o que acontece em relação a essa diferença aqui? Hoje, se você pegar aí petições, né, até alguns professores ainda ensinam excelentíssimo senhor juiz, não. Essa indicação na petição trabalhista está inadequada, ela não cumpre o que a lei hoje prevê. A lei hoje prevê designação do juízo, não mais do juiz. Então está errada a formulação que aponta excelentíssimo senhor juiz, né? Correta, meritíssimo juízo de tal vara. Cabe chamar a atenção para um detalhe, porém, que é o seguinte: quando o processo se inicia no segundo grau, é comum ainda que se faça indicação, né, ao relator, né, então, quando se tratar de processo do segundo grau, ainda se admite que se utilize aí excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, né, na indicação da peça. Então, no segundo grau, sim, é possível admitir isso daí, né, porque a indicação geralmente é feita ao relator, embora também não tenha nenhum problema em se indicar o meritíssimo juízo de tal órgão colegiado do tribunal, mas se admite que se indica o relator também, porque o relator é que vai conduzir o processo, afinal de contas, né? A participação dos outros julgadores acaba ficando aí restrita a revisar o voto, divergir ou não, e aderir ou não àquele julgamento na sessão colegiada. Mas o que toca o processo inteiramente até a decisão é o relator. Então se admite que o relator, que não se confunde com o juiz ou julgador, que é o órgão colegiado, se admite que se indique na petição de processo que inicia no segundo grau, né, ação rescisória, mandado de segurança, né, dissídio coletivo, admite-se, né, em alguns casos, que o relator seja apontado, né, mas nada impede que se indique o juízo também. Agora, no caso da reclamação trabalhista e de outras demandas que sigam o procedimento da reclamação, a CLT hoje já tem um texto bem claro, a designação é para o juízo, não é para o juiz. Então não cabe mais aquela formulação segundo a qual o juiz seria lá o endereçado, o destinatário do endereçamento da peça. Então essa é a primeira observação quanto à formulação da petição inicial trabalhista, o endereçamento hoje é feito ao meritíssimo juízo e não mais ao excelentíssimo juiz. Observem ainda que pouco importando, né, se trata aqui da formulação antiga, da formulação anterior, ou da formulação mais nova, mais recente, né, após a reforma trabalhista, o fato é que nenhuma delas foi utilizada a expressão comarca, né? A expressão comarca não consta em nenhuma delas e a gente reitera aqui, né, o que foi visto na primeira unidade, no sentido de que a expressão comarca ela é reservada para o judiciário estadual. Não faz sentido se referir a juízo da comarca de tal lugar na Justiça do Trabalho, pelo fato que comarca é uma expressão inaplicável no processo trabalhista quando o processo está em curso na Justiça do Trabalho. Só vamos utilizar a expressão comarca na possibilidade, que aqui na Bahia não é mais viável, né? Na possibilidade de um juízo de direito estadual, portanto, né, conduzir a reclamação trabalhista no exercício da competência ali ad hoc, né, no exercício excepcional da competência trabalhista. Afora essa possibilidade, em nenhuma outra no processo de trabalho nós vamos usar a expressão comarca. Então, está vedada a utilização da expressão comarca no processo de trabalho, exatamente porque comarca não é uma expressão utilizável no processo de trabalho. Comarca não é uma expressão, né, que constitucionalmente ou legalmente, né, se utiliza no processo de trabalho por ausência de indicação expressa a respeito disso. Pela Constituição, como também já vimos na unidade 1, né, sobre a organização da Justiça do Trabalho, pela Constituição a expressão comarca é reservada para a Justiça Estadual. Não é viável a utilização dessa expressão aqui no processo de trabalho. Então, no momento de formular, né, o endereçamento da peça, designar o juízo para endereçar a peça, evitar ao máximo o uso
né, da expressão comarca. A expressão comarca, afora a possibilidade excepcional do juízo de direito investido em jurisdição trabalhista, afora essa possibilidade, não se admite o uso de comarca, né, no endereçamento das peças do processo do trabalho. Tá? O segundo ponto da petição inicial trabalhista que cabe chamar a atenção, conforme o texto da CLT, no artigo 840, parágrafo 1º, é a questão da qualificação das partes. O problema da qualificação das partes é o seguinte, é que a CLT exige a qualificação das partes. E só. A CLT não traz qualquer direcionamento sobre como deve ser feita essa qualificação das partes aqui. A CLT exige apenas a qualificação das partes. Então, por conta dessa omissão legal, né, é costumeiro se utilizar e se amparar no artigo do CPC a respeito, né, já que a CLT é omissa nesse ponto, e nesse ponto os dois textos aí se alinham, né, ao exigir ambos a qualificação das partes, o CPC exige mais destrincha, exige mais aponta como é que funciona essa qualificação das partes, né, na hora de confeccionar a peça. Então vamos utilizar aqui o artigo 319, inciso 2 do CPC, para qualificar as partes, né, na petição inicial trabalhista. Então é recomendável que se observe integralmente o artigo 319.2 do CPC a respeito disso. E digo mais, né? Além desse artigo 319.2 do CPC, nós temos também, né, um outro dispositivo, que é a resolução do processo judicial eletrônico. A resolução do processo judicial eletrônico, ela traz aqui outras exigências quanto à qualificação das partes, exigências relacionadas a documentos e indicações que são próprias do processo do trabalho. Então, é recomendável também seguir o que essa resolução coloca. Agora, lembrando, como a resolução não tem valor legal, ela não é um ato legal, ela é um ato infralegal, uma petição inicial que não siga a resolução, ela não estaria aí, digamos assim, ela não estaria ideal, mas ela não gera qualquer necessidade aí, né, de emenda, de inépcia, né, por conta do não cumprimento aqui das exigências dessa resolução. É recomendável que se siga, né, e pode acontecer que no curso... E por que o que acontece quando um elemento desse aqui faltar? O que acontece é que no curso do processo pode ser necessário. E aí o advogado da parte autora pode ser instado a se manifestar sobre essa ausência aqui, da indicação, né, da carteira de trabalho, do PIS/PASEP, né, do cadastro, né, cadastro do número de identificação do trabalhador, NIT, no INSS, ou do cadastro empresarial, né, do cadastro do empregador no INSS, enfim. Então, essas indicações que são próprias aqui da resolução, elas são úteis para o transcurso do andamento processual até a execução. Então, é recomendável que se já traga essas indicações na petição inicial. Agora, se essas indicações não forem levadas à petição inicial, não gera nenhum problema mais sério. Agora, pode acontecer de o advogado ser instado a se manifestar a respeito no curso da tramitação processual. Né? Então, qualificação das partes, vamos seguir aqui, né, a resolução do PJE e também aí o artigo 319, inciso 2 do CPC, porque a CLT exige a qualificação, porém não traz como essa qualificação deve ser feita, ao contrário do que o CPC dispõe a respeito. Né? Ainda em relação à formulação aqui da petição inicial, confecção da petição inicial, cabe ressaltar que a CLT exige uma breve exposição dos fatos de que resulte dissídio. A exposição dos fatos de que resulte ali aquele conflito que foi levado ao juízo. E aí é que está. Como vamos trabalhar a exposição dos fatos na petição inicial? A exposição dos fatos, ele deve observar dois critérios fundamentais. O primeiro critério é o seguinte: a exposição dos fatos tem que ser fatos relevantes que levem àquele pedido formulado, né? Que levem àquela situação formulada. Vamos colocar um caso aqui um pouco mais palpável para que a gente entenda o alcance dessa informação. Então, um fulano diz que trabalha em tal empresa, trabalha para tal empregador, recebe o salário de tanto,
foi admitido em tal data, dispensado em tal data, a sua função é essa, e as verbas rescisórias não foram pagas A, B e C. Então ele requer aí férias, 13º e liberação da FGTS, né, que estão pendentes na justiça, que estão pendentes de pagamento. Muito bem. Nesse caso, não houve nenhum pedido relacionado à jornada. Então, o camarada não pediu aí, né, reconhecimento da invalidade de cartões de ponto, não pediu aí alteração de ponto, não pediu hora extra, adicionais, enfim. Então, não trouxe nenhum pedido relacionado à jornada. Se ele não trouxe pedido relacionado à jornada, embora se tenha na costume firmado aí que a jornada sempre é um critério que deve constar na petição inicial, o fato é que se a jornada não embasar nenhum pedido, a jornada não precisa ser informada nos autos. Né? Então, o fato a ser informado na petição inicial é aquele fato que vai impactar no pedido formulado. Disso surgem, né, as duas situações seguintes. Uma, o fato que está sem o pedido correspondente, esse fato é inútil. Então, se você se dá o trabalho de abrir um tópico para dizer que trabalhava de segunda a sábado, entrando na loja em tal horário, saindo em tal horário, com intervalo de almoço de tal e tal hora, e ao final não formula qualquer pedido relativo à jornada, então esse fato é inútil. Um fato tem que repercutir no pedido. Se o fato não repercute em qualquer dos pedidos, você pode simplesmente eliminar. Ou então diga, sentindo-se humilhado pelo empregador, perseguido, numa situação de tensão emocional, enfim. Então você traz toda a situação que você pode levar a uma situação de indenização por danos morais. E a indenização não consta no pedido. Então, se a indenização não consta, você também pode deixar de sentimentalismo e tirar toda essa parte da petição inicial, né? A não ser que isso repercuta no pedido de indenização por danos, aí tudo bem. Mas se não for esse caso, esse fato é irrelevante. Então, o fato que deve constar no dissídio, na petição inicial, né, nos termos da CLT, é aquele fato que impacta na formulação do pedido. Se o fato não tem um pedido que lhe corresponda, esse fato é inútil. Se o fato tem um pedido que lhe corresponda, esse fato está ok. Esse fato deve constar na peça. Então nós temos a situação de um fato relevante que está aqui correspondendo a um pedido. Esse fato permanece. Se o fato não consta, o fato é eliminado. Você pode revisar a peça e excluir essa parte. Mas também temos a situação oposta. A situação em que você pretende enxugar a peça, retirar fatos que se entendam irrelevantes, e você pode cair numa armadilha. Qual é a armadilha? A armadilha é o seguinte, de acordo com o CPC, que está aqui, né? De acordo com o CPC, o artigo 330 do CPC, de acordo com o CPC, uma petição será considerada inepta se lhe faltar pedido ou causa de pedido. Claro, faltando pedido, você pode imaginar que a petição inicial não presta para nada realmente. Porque se o pedido é o veículo que leva o direito material até o juízo e você simplesmente não coloca o veículo para rodar, esse direito material já vai chegar no juízo. E se o direito material não chega ao juízo, isso significa aquela velha lógica que todo mundo conhece, até quem é, né? Até quem estaria alheio à área do direito conhece que o que não está nos autos não está no mundo. Se não tem um veículo, leia-se o pedido formulado na peça para levar o direito material ao juízo, não adianta de nada. Então isso é bem óbvio, né? Não é necessário fazer aí mais digressões a respeito. Agora, tem a situação em que o pedido é feito, você coloca o direito material dentro do veículo e leva para o judiciário. O pedido é feito, mas lhe falta a causa de pedir. Faltando a causa de pedir, esse pedido, não a petição inicial toda, né? O CPC aqui acaba exagerando um pouco, não é a petição inicial toda, mas aquele pedido específico, né? A inépcia de um pedido não contamina a petição inicial toda, a não ser que a petição só tenha um pedido. Aí realmente a inépcia daquele pedido leva a inépcia da petição inicial como um todo. Agora, se você faz, digamos, uma petição inicial com 10 pedidos, que é bem comum no processo trabalhista, e algum desses pedidos aí não tem uma causa de pedir que lhe corresponda, esse pedido vai ser inepto. Esse pedido vai ser extinto sem apreciação meritória por inépcia, né? O juízo vai indeferir esse pedido pela simples ausência da causa de pedir. E o que é que nós vamos trazer de causa de pedir no processo a esse ponto?
Bom, a causa de pedir, existem classificações que colocam causa de pedir próxima, né, o título jurídico, né, e a causa de pedir remota, o fato que leva a esse título, e ao contrário também, tem gente que inventa esse conceito, mas o fato é que, independentemente da corrente que se alinhe, em termos doutrinários, o fato é que a causa de pedir, pouco importa a sua subclassificação em próxima ou remota, o fato é que a causa de pedir é aquele fato, né? É aquele fato que lastreia o pedido. Então é alguma ocorrência real que, na ótica do autor, leva ao reconhecimento daquele direito como sendo seu. E o que se quer na justiça é esse reconhecimento. Então, um exemplo, um fulano, um reclamante qualquer, requer o pagamento aí, né, da remuneração de férias, né? Ele requer lá que diz que as férias relativas ao período de 2018 não foram pagas até hoje. Ele diz que as férias não foram pagas até hoje. Agora, na petição inicial, ele diz que foi admitido em 2019. Então, qual é o sentido de se requerer um direito material que teria surgido, né, pretensamente em 2018, se a admissão ocorreu aí, se a admissão ocorreu em 2019? Não faz sentido nenhum, né? Da mesma forma, o camarada requer um pagamento tradicional noturno, aí na petição inicial informa que trabalha em horário comercial, né, de 8 às 17 ou de 8 às 18, dependendo do intervalo. Qual é o sentido de se requerer um adicional que somente é pago, né, em termos de trabalho urbano, né, no horário entre 22 e 5 da manhã, se a jornada não está compreendida nesse intervalo? Não faz sentido nenhum. Então, um adicional noturno em que o reclamante ou não consiga, né, ou diz que o horário é comercial, ou simplesmente não diz qual é o horário noturno que ele trabalhou, é um pedido destinado à inépcia, porque não tem um fato que lastreie esse pedido. Então, a segunda observação sobre fato relevante é essa: não só o fato deve ser aquele que lastreia o pedido, mas então a revisão não é só para o fato que você colocou demais na peça e teve que enxugar a peça. É ótimo fazer uma revisão antes do protocolo. Então, se você puder enxugar a peça para reduzir os fatos, apenas aqueles fatos que são essenciais para o reconhecimento dos pedidos, excelente. Você tira o fato que está sobrando ali. Você tira os fatos que são irrelevantes. Ótimo. Mas é preciso também fazer a revisão inversa. A revisão segundo a qual cada pedido daquele vai ter um fato que ele lastreie. O pedido que não estiver com o fato lastreando, ou o pedido está ali dando bandeira, né, o pedido não deveria constar, ou está faltando a causa de pedido, está faltando o fato que lastreia o pedido. Então, se faltar o fato que lastreia o pedido, pedido inepto. Pedido inepto. Você teria que observando a prescrição, né, você teria que entrar com outra demanda para formular esse pedido que faltou. Né? Não o pedido que faltou, mas faltou a causa de pedido desse pedido, formulando agora adequadamente, com causa de pedido, constando lá na petição inicial. Então sobre fatos relevantes que impactam no julgamento da causa, né, que impactam na apreciação do pedido aí, é preciso fazer essas duas observações bem claras. Primeiro, o fato deve lastrear o pedido. Se existe um fato narrado e esse fato não repercute nos pedidos, você pode eliminar esse fato da sua peça. Esse fato é irrelevante, esse fato não vai, só vai aumentar o volume da peça e cansar o magistrado à toa. Né? Não faz sentido constar esse fato que está aqui sobrando. Né? Nem de maneira, né, inversa, o pedido que não contenha fato, ele é inepto. Então, é preciso que se observe que a causa de pedir é o fato que lastreia o pedido. Então, o pedido tem que ser lastreado em um fato. Se você vai requerer adicional noturno, é imperioso que diga que trabalhou em horário noturno, total ou parcialmente. Se você vai requerer adicional de horas extras, é imperioso que diga quais foram os dias, ou se era frequente, a situação de o empregador exigir jornada além daquela, né, legalmente estipulada, além daquela que foi contratada. Se vai haver a exigência aí, né, de pagamento de determinadas verbas, você precisa apontar que esse pagamento não foi feito nos termos e moldes legais. Então,
quando se fizer uma revisão para uma petição inicial trabalhista adequada, no que diz respeito à questão da narrativa fática, observar esses dois pontos então. Fatos que constam na petição inicial devem ser apenas os fatos relevantes. Fatos relevantes são aqueles que repercutem no pedido. Então, não colocar fato que não repercuta no pedido, esse fato é irrelevante, pode ser eliminado da peça, e não colocar pedido sem lastro fático. Esse pedido está aqui sobrando, então você corta, ou, o que é pior, esse pedido aqui está sem o fato correspondente, houve um esquecimento, houve um lapso do profissional em relação a esse fato, e esse fato precisa constar na peça, você precisa fazer a revisão antes do protocolo. Se não fizer essa revisão, o pedido vai ser inépito. O juiz vai pegar sua petição inicial e de 10 pedidos, ele vai dizer que vai extinguir sem apreciação meritória porque o pedido é inépito. E aí ou você se conforma com isso ou você busca um protocolo aí de uma outra reclamação trabalhista com outro pedido, perdão, com o pedido que faltou, né? O pedido que foi indeferido aí foi extinto sem apreciação meritória por falta da causa de pedido. Né? Então, em relação a esse ponto da petição inicial, né, nós vamos ver ainda, né, a questão do pedido, outros requerimentos finais, só que é uma aula bastante demorada, a parte dos pedidos vai demandar, né, um conteúdo longo e tem uma outra observação importante que é a seguinte, a parte dos pedidos no processo de trabalho, a parte do pedido na petição inicial especificamente, ela é uma parte que demanda muito cuidado na hora de se abordar, pelo fato de que no processo de trabalho nós temos uma questão muito complicada na graduação em Direito, que é a questão do conteúdo da disciplina de Trabalho 1. Direito do Trabalho 1 ou Direito Individual do Trabalho. Nós temos um problema muito sério que é o seguinte, no Direito do Trabalho, você vê determinados assuntos no curso da graduação, né, que são todos eles importantes, mas o mais importante assunto de direito do trabalho fica para o final, que é a rescisão. E a rescisão, a depender de como se conduz ao curso, é possível que o professor não consiga chegar no assunto de rescisão, né, ou para chegar no assunto de rescisão, precisa atropelar assuntos outros que vêm antes para conseguir chegar ao final, porque a carga horária não permite. O conteúdo de direito individual do trabalho é muito extenso, a carga horária acaba, às vezes, não permitindo que se chegue a esse ponto. E não se chegando, nós temos um problema gravíssimo aí para o estudante da área trabalhista, né, ou aquele que pretende se dedicar à área trabalhista, que o assunto mais importante em direito do trabalho fica para o final e, às vezes, não é dado pela graduação em Direito, no curso da graduação em Direito, porque não há espaço, não há carga horária disponível para dar esse assunto que é extremamente importante. Então, a parte de petição inicial, tem aí a questão do pedido, que é muito importante, a mais importante, né? Não só da petição inicial, mas a mais importante de todo o curso, e para isso a gente vai precisar fazer uma revisão, né, de direito material. Então, todo pedido a ser abordado aqui, no nosso curso, ele vai ser precedido de uma revisãozinha rápida, né, de direito material para que seja cobrado da maneira que se deve. Não faz sentido o professor vir aqui dar aula de prática, exigir a montagem da petição inicial e não dar o instrumental necessário. Então não faz sentido exigir que um pedido seja formulado se o estudante, né, não tem um conhecimento adequado de direito material para levar esse pedido para a justiça. Como eu disse a vocês, a formulação do pedido na petição inicial é o veículo que leva o direito material para o juiz. Então, se falta direito material, o veículo vai vazio, né? O estudante que não tiver o conhecimento razoável de direito material não conseguirá formular um pedido adequado. Então, por conta disso, né, da demora, né, da extensão da aula, né, na parte dos pedidos, da importância dela, a gente vai fazer uma separação do curso aqui, né? Vamos continuar com a unidade 3, mas em outro vídeo a gente vai ver a questão do pedido, né? Então, até aqui nessa aula de petição inicial, vamos ficando por aqui na abordagem, que é até a questão dos fatos e da causa de pedir, e o próximo ponto a ser abordado, que é o pedido, fica para uma próxima oportunidade. A gente aproveita aqui a oportunidade, né, aproveita a oportunidade para, né, recomendar que vocês vejam outros vídeos do canal, né, aqui a partir daqui, aqui no nosso lado direito, vamos ter aqui, né, outros vídeos recomendados aí para o acompanhamento do curso, aí que a nossa esquerda
temos aqui, né, à direita de quem assiste, temos aqui um botão para inscrição no canal. Então a gente requer, né, que vocês, quem tiver interesse para o acompanhamento do restante do curso, que faça essa inscrição no canal, que acompanhe os demais vídeos, e a gente volta no próximo encontro para prosseguir na abordagem de petição inicial trabalhista, agora com foco na formulação do pedido. É isso. Até lá, a gente se vê.